Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia por bondade em Romanos, capítulo de número 8. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero render graças a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui nesta amada igreja. Quero louvar a Deus pelo convite que nos foi feito pelo pastor Harrison, Deus abençoe, e louvar a Deus pela confirmação e bênção do nosso pastor presidente, pastor Fabrício. Deus abençoe o senhor, sua família, como também o nosso reverendo, pastor Jéssica. É uma grande honra estar aqui mais uma vez diante do senhor, que é para nós uma grande referência ministerial em nosso estado. Todos os pastores presentes, Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus, nossos amigos de longas datas, e é uma honra estar aqui compartilhando da palavra de Deus. Meus amados, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, por bondade. Os irmãos já sabem como nós ministramos de forma expositiva, e eu quero pedir a sua atenção nesses minutos daquilo que nós iremos tratar. Antes de nós lermos o texto, eu quero reforçar aos irmãos aquilo que eu faço de praxe ao ministrar a palavra de Deus, que eu aprendi com meu pai na fé e no ministério, o pastor Raifran, que ele sempre dizia, te preocupa em pregar a palavra. O que vai acontecer no culto é o Espírito Santo. Então, desde quando eu comecei a ministrar a palavra de Deus, eu nunca me preocupei com quanto de barulho vai ter no culto. Com quantos glória a Deus, línguas estranhas, lágrimas vai ter no culto. Porque, de fato, isso não importa para mim e nem para Deus. Você sabia disso? O que importa para Deus, de fato, é a nossa mudança do estilo de vida lá fora. Com a nossa família, com o nosso ministério, com a nossa vida com Deus. Porque nós nunca vamos ser cristãos somente em 2 horas de culto, 2 horas e meia de culto. Então, eu sou pentecostal, eu gosto do mover de Deus, eu gosto de ver Deus curar, batizar, revelar, profecias, curas divinas, isso é bíblico. Porém, eu não gosto de apenas levar o povo a sentir uma alegria e não edificar o povo. E nós temos isso em nosso meio pentecostal, infelizmente. Muitos pregadores que se preocupam em emocionar o povo, em alegrar o povo, mas isso não transforma a vida da igreja. O que transforma a vida da igreja é a palavra de Deus, é o Evangelho. E o Evangelho ele faz você chorar, se alegrar, rodopiar, pular, dar glória a Deus, mas também muda a nossa vida. Amém? Romanos capítulo 8, eu quero ler alguns versículos pontuais desse texto, a qual nós iremos tratar nesta manhã. Romanos capítulo 8, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Lais, e da Laurinha que está ali. Laurinha está ali com 1 ano e 8 meses. Os irmãos sabem que Laurinha é milagre de Deus, né? Primeira vez que eu vi Vitorino Ferreira, eu falei, vamos orar porque Deus nos permitiu uma esterilidade, e a médica disse que não tem como, mas Deus disse que está aí, ó. Laurinha, Deus ainda faz milagres, e minha esposa está com 5 meses esperando a Manuela. Deus ainda faz milagres. É o mesmo Deus que opera maravilhas, está conosco. Romanos capítulo 8, versículo 1. Amém? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga comigo, os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Vamos ler também o versículo de número 5 e 6. Porque aqueles que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito.
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Acompanhe comigo o versículo de número 14 ao 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Diga comigo, filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Por causa disso clamam, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora leia comigo o versículo 17. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, diga comigo, com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para finalizar, eu quero ler o verso 36 em diante. Como está escrito, por ti somos entregues à morte todo dia. Diga comigo, todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem outra coisa alguma ou criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Meus queridos, nesta oportunidade, eu gostaria de ministrar sobre as características de alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Diga comigo, as características de alguém que é guiado pelo Espírito Santo. A primeira coisa que eu gostaria de atentar para aqueles que estão com a sua Bíblia aberta é o versículo 1 do capítulo 8, que nós vamos meditar esses pontos nesta manhã. O apóstolo Paulo, ele começa trazendo uma conjugação conclusiva. O que é isso? Esta palavra, portanto, significa uma ligação de pontos anteriores para concluir os pontos posteriores. Quando Paulo está falando, portanto, ele está dizendo, tudo aquilo que eu falei anteriormente se resume no que eu vou dizer agora para vocês. Quando ele fala, portanto, aqueles que não têm nenhuma condenação são aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão nele, firmado em Cristo Jesus. E para Paulo falar, portanto, ele está trazendo um resumo, uma síntese daquilo que Deus fez na vida dele, pois ele era um homem religioso, que vocês sabem, um homem que conhecia a lei, a palavra de Deus, mas ele não conhecia o Deus que era dono desta palavra. O apóstolo Paulo viveu durante anos de uma religiosidade, e aí ele começa este capítulo 8 de Romanos, que é um dos textos mais profundos de toda a Bíblia, declarando o porquê e como é que um cristão, de fato, ele vive debaixo do Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que Paulo vai dizer é que aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação sobre eles. E esta palavra está sobre Cristo é muito forte para a nossa reflexão. Porque havia cristãos naquela época que estavam em Cristo em um dia e no outro dia estavam na lei. Estavam em Cristo um dia e outro dia estavam presos nos costumes judaicos.
E aqui eu quero trazer uma reflexão para os nossos dias. Não é porque eu estou na EBD, eu estou na lista de dizimista, eu estou na lista de membros, eu estou em todos os cultos. Significa que eu estou em Cristo Jesus. E eu preciso refletir sobre isso. O pastor falou aqui sobre uma realidade que é uma realidade em todas as igrejas. Uma falta de respeito, uma falta de temor, uma falta de obediência à liderança, e essa desobediência, ela entra em diversas áreas da vida, na vida matrimonial, na vida financeira, e um dos pontos centrais é a falta do irmão ou da irmã de verdade estar firmado em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo, eles têm uma vida totalmente diferente. Como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Às vezes nós, como líderes, nós tentamos obrigar, forçar, a gente fica ali em cima. Porque tem crente que ele não quer, ele não obedece, ele não serve, ele não adora. Mas uma das grandes verdades é que ele ainda não está em Cristo, ele está visitando Cristo. Diga comigo, habitante e turista. Tem crente que é turista. Turista espiritual. Ele gosta de um congresso, ele gosta de um mover, ele gosta de uma festa, ele gosta de um cantor famoso, ele gosta de um pregador famoso, mas ele não está em Cristo ainda. Porque aqueles que estão em Cristo, a tempo e a fora de tempo, eles estão firmes na presença do Senhor, eles adoram a sua congregação, eles adoram no templo sede, eles adoram no interior, porque Cristo está nele, e Cristo leva a ser firme, bendito seja o nome do Senhor. Então quando Paulo fala, portanto, ele traz um resumo dos capítulos 1 ao 7. Capítulo 1, por exemplo, Paulo vai falar sobre a questão da salvação. A salvação é pela fé, e o evangelho é poder de Deus. Paulo, ele vai falar no capítulo 2 sobre a religiosidade. Olha, vocês precisam deixar estas práticas. Capítulo 3, Paulo vai falar sobre a questão do pecado. Todos nós somos pecadores, não há nenhum justo sequer. Capítulo 4, Paulo vai falar sobre a justificação pela fé. Como Abraão foi justificado pela fé, nós também somos justificados. Capítulo 5, ele vai falar sobre a luta e o ensino entre Adão e Cristo. Nós somos pecadores por causa de Adão, mas em Cristo Jesus nós somos salvos, purificados para a vida eterna. Capítulo 6, ele vai falar sobre o pecado que é gratuito, que é aberto, mas a graça de Deus é abundante. E o capítulo 7, ele vai dizer, lutemos contra a nossa carne, contra aquilo que nós queremos fazer, e nós precisamos lutar. E aí quando Paulo fala sobre salvação, palavra, redenção, justificação, perseverança, pecado, ele vai dizer, tudo isso que eu falei, portanto, o segredo para viver tudo isso é aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então esse portanto é uma ligação. Aqueles que ouviram o evangelho da salvação. E aqui eu quero abrir um parênteses sobre o capítulo 1, versículo 16. Que quando Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Diga comigo, poder. O evangelho é poder de Deus. E Paulo não fala isso por acaso. O que nós pentecostais entendemos sobre o poder de Deus? A maioria, infelizmente, entende que o evangelho é poder de Deus quando o irmão dá uma carambela, carrega um banco na cabeça, faz uns aviãozinhos, fala em diversas línguas, chora, baba, bota catarro para fora. Ali é cheio de poder. Como diz o pastor Zé, às vezes, nadinha. Nadinha. O poder de Deus é a nossa vida transformada. E é isso que Paulo vai dizer, eu não me envergonho do evangelho. Porque ele disse que ele não se envergonha. Porque primeiro, ele era um filósofo.
Ele era um mestre. Eu não me envergonho de encontrar um mestre da lei, de encontrar um filósofo e dizer: o evangelho do Senhor é poder. Eu não me envergonho de antes andar na cúpula e agora eu ando com os pecadores, eu ando com os pobres, eu ando com os leprosos, eu ando com este povo. Eu não tenho vergonha disso, porque o evangelho é poder de Deus. E quando Paulo fala poder, naquela época só existia um poder na humanidade: o poder romano, o poder do império, o poder do imperador, o poder do exército romano. E Paulo diz: eu conheci o poder verdadeiro que foi o evangelho de Deus. Você sabe o que é poder? Poder é você perdoar quem te maltratou. Isso é poder de Deus. Poder de Deus é libertar um drogado, um alcoólatra, uma prostituta. Isso é o poder de Deus, o evangelho. E Paulo não tinha vergonha disso. E tem crente que tem vergonha. São aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus. Tem uns crentes 007. No colégio ninguém sabe que ele é crente. Na faculdade ninguém sabe que ele é crente. Na família dele ninguém sabe que ele é crente. Certo pastor disse que tem 3 tipos de pessoas na igreja. Tem aqueles que não se envergonham do evangelho. São aqueles que de verdade estão em Cristo. Diga comigo: não se envergonham. Tem aqueles que se envergonham, que são os tímidos, os medrosos, aqueles que são religiosos, aqueles que têm medo de se envolver, como foi dito aqui. Diga comigo: se envergonham. Mas tem um terceiro grupo que é o pior. Tem aqueles que são uma vergonha para o evangelho. São aqueles que dão mau testemunho. Mas quando nós estamos em Cristo, nós não temos vergonha do evangelho. O evangelho é poder de Deus para a salvação. E essa salvação não é só a salvação da eternidade. Nós não somos salvos por este evangelho só para ir para o céu. Nós somos salvos também do pecado e somos salvos de nós mesmos. Salvação é isso. Você é salvo em Cristo Jesus para ir para o céu, mas também é salvo dos teus vícios e salvo do teu eu, da tua carne, de ti mesmo. Como Paulo diz em Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo só vai viver em você quando o evangelho, que é poder de Deus, penetrar a tua vida. E você vai ter prazer de vir para EBD, vai ter prazer de evangelizar, vai ter prazer de se congregar, vai ter prazer de dizimar, vai ter prazer de ofertar. Você não vai fazer nada para Deus obrigado, quando o poder do evangelho entrar em ti. Porque tem crente que é chato orar. É chato vir para EBD. É chato dizimar. Eu vou dizimar só para o meu nome não sair zero. Tem uns pastores que fazem isso também. Né? Bota lá só uns R$50. Amém. Nós estamos falando que é uma gratidão quando ele entende que é um dever sagrado. Mas esse entendimento vem quando o evangelho, que é poder de Deus, entra em você, tira as suas vontades, tira os seus desejos, tira o seu eu, e você começa a andar em Cristo Jesus. As tuas atitudes é de Cristo Jesus, o teu casamento é de Cristo Jesus, a tua vida financeira é de Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz: portanto, vocês querem viver isso? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu acho muito bonito o Salmo 91. Todo mundo gosta. Mas o Salmo 91 tem uma verdade muito séria. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Diga comigo: habita. Diga: mora. É diferente de quem visita um culto, uma festa. Os que habitam em Cristo, eles têm o livramento, eles têm a proteção, eles têm o escape do laço do passarinheiro, ele vence exércitos, ele é verdadeiramente protegido.
E Paulo vai dizer, portanto, concluindo o que eu falei antes, os que estão em Cristo, nenhuma condenação há. E não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. O primeiro passo é conhecer Jesus. Ter um encontro real com Jesus. Não é com a igreja, não é com a crença. É com Jesus. É ser convertido. Por isso que Jesus vai dizer em João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto você não conhecer a verdade, enquanto você não está em Cristo, você vai ser só um irmão de Pai do Senhor. Você não vai viver uma vida real com Cristo. Eu acho muito interessante o alerta de Jesus em Mateus 7. Quando ele diz, olha, cuidado, muitos naquele dia me dirão. Não fizemos isso, não fizemos aquilo, não fizemos isso. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheci. Vocês não estavam em mim de verdade. Eu não conheci vocês. E o meu desejo nesta manhã é que você conheça o poder de Deus e seja guiado pelo Espírito Santo. Quando aquele homem entrou em Cristo, ele decidiu estar em Cristo. E é interessante essa palavra. Aqueles que estão, não é aqueles que foram levados, é aqueles que estão. Você decide aonde você está espiritualmente. Você sabe que o estado espiritual que você vive hoje foi você que quis. Você é o que você é porque você decidiu até aqui. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que decidiram estar em Cristo. Eu vou abrir um parênteses aqui, para fazer uma comparação sobre a vida eterna. Todos os crentes que estão aqui, os pastores aqui, todos nós temos consciência se estamos prontos para subir ou não. Você sabia, ó, se a trombeta tocar agora, você sabe se você vai ficar ou vai subir. Você sabe. Não tem esse negócio, rapaz, eu acho que eu vou. Não, tu sabe. Você tem convicção disso. Você tem convicção se você é alguém que está em Cristo ou alguém que visita Cristo. Todo crente sabe disso. E é manhã de reflexão, é manhã de renovo, é manhã de poder de Deus pela palavra do Senhor. A minha oração nesses dias é que a palavra de Deus te leve a estar em Cristo, te leve a andar segundo o seu Espírito, te leve a andar segundo a sua palavra. Então a introdução da palavra é, está em Cristo, e quando você está em Cristo, o Espírito do Senhor está em você, você começa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí Paulo nesse texto, de Romanos 8, tem dezenas de capítulos, de palavras, mas nos 39 versículos, nós temos 17 vezes a palavra Espírito. Porque é um capítulo do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, daqueles que estão em Cristo. Porque Deus só vai agir em quem está em Cristo. Diga comigo, agir de Deus, diga sentir Deus. São duas coisas diferentes. Ontem, Deus se manifestou com a sua real presença. Deus fez maravilhas no meio do seu povo. Teve pessoas que Deus agiu. E teve pessoas que só sentiram. E qual é a diferença? Aqueles que Deus agiu são aqueles que andam no Espírito, que andam em Cristo Jesus, que estão em Cristo Jesus. Aqueles que só sentiram são aqueles que não estão. Tanto que quando acabou o culto, ficou só no culto. Não levou para casa. Não levou para a vida. Porque o Espírito Santo, ele vem e ele habita aonde tem espaço. Porque Deus não divide espaço com nada. Diga comigo, aqueles que estão em Cristo são guiados pelo seu Espírito. E aqui eu quero falar três características daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E você só vai viver essas características se você estiver em Cristo. Amém? Em primeiro lugar, versículos 5 e 6, Paulo vai nos dar o primeiro ponto importante daqueles que são guiados pelo Espírito Santo.
Porque aqueles que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqueles que estão em Cristo, eles são guiados pelo Espírito Santo. E a primeira coisa que Paulo vai dizer, eles têm prazer nas coisas do Espírito. Diga comigo, prazer. Prazer. Eu acho muito bonito, Salmo 1, que diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, e aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele vai dizer, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. Quem tem prazer na palavra, não anda no conselho dos ímpios, não se assenta em roda que não presta, não pratica coisas que não agradam a Deus. E o interessante é que o texto diz, de dia e de noite, é algo constante. Assim também como bem-aventurados, não é somente muito felizes, é uma felicidade que não é momentânea. O bem-aventurado é uma felicidade constante, ou seja, aqueles que têm prazer na lei do Senhor, eles têm uma alegria constante em não praticar mentira, em não praticar contenda, em não praticar pecado, eles têm alegria em dizer não para a carne. Não é obrigação ser santo, não é obrigação ser fiel a Deus. Jovem, não é obrigação você não ficar, não é obrigação você casar virgem, é prazeroso aqueles que andam em Cristo Jesus fazer as coisas do Espírito. Não dói obedecer a Deus para quem está em Cristo Jesus. Pô, tem crente que é assim, rapaz, eu só não vou mentir porque eu sou crente. Eu só não vou te enrolar porque eu sou crente. Eu só não vou fazer isso porque eu sou crente. Mas nós só somos crente, meus irmãos, só. Quem nós somos só é quem nós somos de verdade. Na frente da esposa, na frente do pastor, na frente do dirigente, na frente do irmão, nós não somos nadinha. Nós somos quem somos, é como Mateus 6 diz, entra no quarto, fecha a porta e teu pai te vê em secreto. Vai fingir para quem no quarto secreto? Isso. É o entendimento da palavra de Deus. Eu acho muito interessante quando Jesus é questionado sobre qual é o maior mandamento. E ele vai dizer, amar a Deus com toda a força, alma, coração e entendimento. Porque enquanto nós não entendermos o Evangelho, porque o Evangelho é também entendimento. A vida espiritual não é só algo religioso, é também algo intelectual. Nós entendemos que o Evangelho é poder de Deus, nós entendemos que só existe um caminho, a verdade e a vida que é Jesus, nós entendemos que esses preceitos são verdadeiros, e quando nós estamos em Cristo, que é a verdade, que é a palavra, que é o amor, que é o único caminho, nós temos prazer de ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando estamos na palavra, quando estamos em Cristo, nossa carne, ela é controlada e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós temos desejos pecaminosos. Todos nós temos tentações que nos cercam. Cada um de uma área. E quando nós estamos em Cristo, o Espírito Santo controla os nossos desejos. O Espírito Santo controla as nossas vontades. Um dia eu estava conversando com um jovem que viveu durante anos na homossexualidade, e ele falando, pastor, eu estou um ano na igreja e tal, mas eu ainda tenho alguns pensamentos. Eu digo, meu irmão, isso é normal, te acalma. Você vai ter os pensamentos, você viveu isso por anos. Uma coisa são os pensamentos,
Outra coisa é você alimentar isso e praticar. Mas se você encher o teu coração da palavra de Deus, continuar a te desviar dessas coisas, o Espírito Santo vai te alegrar, você vai lembrar dessas coisas, mas a tua carne não vai ser levada a fazer. Nós somos pecadores, mas quando estamos em Cristo, a nossa inclinação é para as coisas de Deus. Diga comigo, quem está em Cristo é guiado pelo Espírito e tem prazer nas coisas do Espírito. Tem prazer. Segunda coisa que Paulo vai falar, olhe comigo o versículo de número 14. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A segunda característica e o segundo acontecimento que Paulo fala depois que nós estamos em Cristo, depois de nós fomos encontrados e decidimos andar nele, decidimos habitar nele, decidimos obedecê-lo, nós somos levados a ter prazer nas coisas do Espírito e, em segundo lugar, nós somos declarados filhos de Deus. Diga comigo, filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus tem convicção que é filho de Deus. Não é uma soberba, não é como diz a palavra, algo orgulhoso, mas é uma convicção bíblica. E como diz o verso 16, o Espírito testifica conosco que nós somos filhos de Deus. E Paulo vai reforçar isso dos versos 14 ao verso 17. Vocês que são guiados são filhos de Deus. Agora, duas coisas importantes sobre ser filho de Deus. Diga comigo, direitos. Diga direitos, deveres. Os filhos de Deus têm direitos. E Paulo fala aqui sobre acesso a Deus e acesso à herança. Os que são filhos de Deus podem chegar perto do papai, conversar com ele, ter intimidade com ele, bater um papo com ele, porque o filho tem acesso ao pai. O filho de verdade, ele se achega ao pai, não precisa de intermediário. O filho tem direito a bênçãos e a herança do pai. Você tem direito à bênção de Deus sobre a tua vida, dons espirituais, proteção divina, graça, sustento, misericórdia. Os filhos têm bênçãos. Agora, segundo lugar, os filhos também têm deveres. Deveres. Pedro, é interessante que ele vai falar na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 14, como filhos obedientes, andai em toda maneira de viver em santidade. Os filhos de Deus de verdade têm prazer em obedecer o Pai. Eles obedecem o Pai. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é mãe? Não é uma sensação maravilhosa o seu filho ou filha lhe obedecer? Sim ou não? É muito gratificante. Imagine para o nosso Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses sobre os nossos deveres, como Paulo vai falar aqui no versículo de número 17, que nós também com ele padeceremos. Nós temos missão aqui como filhos, que é imitar Jesus. E você como filho, além de ter direito, tem deveres de cumprir a ordem do pai. Você está cumprindo as ordens que o pai te deu, filho? O que foi que o pai mandou você fazer? O pai te mandou pregar? Por que tu não prega? O pai te mandou contribuir? Por que tu não contribui? É só para dar um exemplo, para tentar ajudar.
essa questão de pais e filhos ou filhos e pais. Eu lembro que o pastor, conversando com seu filho, ele disse: meu pai, aliás, meu filho, era a filha, minha filha, eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. A filha tinha feito algo que não agradou o pai. E o pai tentando ajudá-la, orientando, ensinando o bom caminho, os bons preceitos. O pai citou essa palavra: eu sou seu amigo. Ela namorava com um homem descrente. Crente em Jesus e tal, e namorando. Acho que não tem ninguém que faça isso, acho que não. Eu imagino que não existe ninguém dos jovens que estão ouvindo o preletor, que são pessoas crentes, que tenham um namorado descrente. Ela tinha um namorado descrente e já queria muito bem a ele. Ela apanhou, ela sofreu, ela gemeu, enfim. Mas, quando chega o momento que o pai disse: eu sou seu amigo, aí ela disse o seguinte: meu pai, eu não consigo deixar o rapaz. Eu amo ele. O senhor acabou de dizer que é meu amigo. Então eu não quero lhe pedir agora como pai, eu quero lhe pedir como amigo. Me ajude orando para que eu possa sair dessa situação. Eu não tenho condição de sair. E o pai: tudo bem, minha filha, eu vou lhe ajudar, sou seu amigo. E continuou orando por ela, orando, até que a filha veio chorando para o pai e disse: meu pai, o senhor provou que é meu amigo de verdade. Deus me libertou do homem lá, eu estou livre. Aleluia, glória a Deus. Obedecer ao pai é uma atitude de filhos genuínos. Como nós falamos no princípio, não é algo forçado, é algo que vem do entendimento da palavra, de que estão em Cristo, que são guiados pelo Espírito, têm prazer em fugir das coisas da carne e têm prazer em ser filhos obedientes. E eu volto ao ponto que nós estávamos falando: o filho obediente obedece ao serviço que o pai te deu. Você que está aqui nesta manhã, que é filho de Deus genuíno, Deus te deu um serviço. E você sabe qual é o serviço. Você tem convicção qual é o serviço. Todos nós que estamos aqui, não estamos aqui para cantar hinos e ir para casa. Ah, é só o dirigente, é só o pastor, é só o regente, é só o auxiliar. Não, todo crente tem um serviço que o papai do céu deu. E Pedro, que era um homem que não entendia isso e começou a entender, ele vai dizer lá na sua primeira carta, no capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 4, que nós somos pedras vivas. E devemos oferecer sacrifício agradável a Deus. Agradável é dar o melhor para Deus. Deus te chamou para cantar, tu ora, tu jejua, tu ensaia para vir cantar, ou chega aqui e canta qualquer coisa? Você que Deus te deu o ministério infantil, você está trabalhando nesse ministério? Volto a repetir: se você é filho obediente, você faz com prazer, porque o Pai está junto com você, e você tem inclinação para as coisas de Deus, e filhos obedientes têm prazer de fazer a vontade de Deus. Amém? Terceiro lugar, a terceira coisa que Paulo vai falar, dos versos de número 18 até o verso final, Paulo vai falar uma terceira característica daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Reforçando a primeira, é prazer nas coisas do Espírito. A segunda, é prazer em ser filhos e obedientes. E a terceira, no verso de número 18, Paulo vai dizer: para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tanto no versículo de número 18, como no versículo de número 23, 26, 31 em diante,
36 e o final, Paulo vai falar que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles têm esperança firme em Deus. Esperança nas aflições. Esperança em todo tempo. O crente que é guiado, ele segue a Cristo Jesus, ele sabe que vai ter cruz, ele sabe que vai ter desertos, ele sabe que vai ter ciladas, ele sabe que vai ter perseguições, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, dá força para ele continuar a caminhada. Ele não para, ela não para. Problemas com família, problemas matrimoniais, problemas com filhos perdidos, problemas de saúde, depressão, ansiedade, desejo suicida, mas o Espírito Santo de Deus, ele dá força, ele ajuda, ele fortalece. É como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem é a ovelha do pastor, quem obedece o pastor, quem anda aos braços do pastor, quem segue o pastor, quem é propriedade do pastor, ele tem águas tranquilas, ele tem pastos verdejantes, ele tem a sua alma refrigerada, ele tem a direção em caminhos de justiça, e se passar pelo vale, o pastor está lá para dar o livramento para aqueles que têm confiança em Deus. Não é uma esperança forçada, não é uma confiança religiosa. Às vezes nós chegamos em casa de irmão, pastor, minha filha está para morrer, mas Deus está conosco. Enquanto alguns, infelizmente, o pastor dá uma palavra bíblica dura, fica sem se congregar, para de dizimar, vou para outra igreja, vou mudar de congregação porque eu não gostei do que o pastor falou, o dirigente falou, eu não gostei do que a regente falou. Não é ovelha, é bode. Não está em Cristo Jesus. Fique de pé, por gentileza. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Quem é guiado pelo Espírito Santo aqui, levante suas mãos. Eu quero te dizer, se você é guiado pelo Espírito Santo de verdade, você tem prazer de andar obedecendo o Santo Espírito, você tem prazer de ser filho obediente, e nos dias difíceis a tua esperança está em Deus. Deixa eu te dizer o que Paulo finaliza aqui em Romanos capítulo 8, ele vai dizer: nada poderá nos separar do amor de Deus. Quem está em Cristo Jesus, ele está casado com Deus. Na alegria, na tristeza, com dinheiro, sem dinheiro, na saúde, na enfermidade, ele não larga Jesus. Paulo fala tantas coisas aqui: tribulação, fome, angústia, perseguição, nudez. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero orar por crentes que têm convicção que precisam voltar a estar em Cristo Jesus. Se você está aqui nesta manhã, eu quero orar por você. Se você quer ter inclinações mais fortes pelo Espírito, eu quero orar por você. Se você quer ser um filho mais obediente, eu quero orar por você. Vem em nome de Jesus, não tenha vergonha não, irmão. Eu tenho certeza que esta palavra tocou o teu coração. Tenha vergonha da trombeta tocar e você ficar. Tenha vergonha de não ter esperança em dias difíceis, porque o nosso Deus, Ele já venceu. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
E nesta manhã o Espírito Santo nos deu esta palavra. Como eu falei no início, eu não estou preocupado com o que vai acontecer no final. Eu estou preocupado que quando você sair desta manhã, desta igreja, o teu coração vai ter inclinações pelo Espírito. Você vai ter sede de ser um filho obediente. E você vai voltar a ter esperança neste dia mau. O Espírito Santo está aqui, meus irmãos, nesta festividade, desde o início. Eu não posso fazer nada pela tua vida, mas o Espírito Santo de Deus pode te trazer alegria, pode te trazer esperança. Deixa eu te repetir, você é mais do que vencedor. Tudo que você fez até aqui, Deus já sabia. E Ele continua a te amar do mesmo jeito. Ele continua a querer te usar como um filho que Ele chamou, que Ele escolheu no ventre de sua mãe para você vir para esta terra. Não para ser um filho desobediente, mas para ser um filho obediente, para receber os direitos de bênção, mas também obedecer aquilo que Deus te deu para a glória do seu nome. Eu não sei a luta que você está passando na sua casa. Eu não sei se aqui tem pessoas com desejo suicida, com desejos de depressão e ansiedade. Mas eu quero te dizer que Deus está aqui, meus queridos. O Espírito Santo está aqui, não pelo pregador, mas pela sua palavra, que é viva e poderosa. E eu quero te dizer que isso não vai te separar do amor de Deus. Ele está aqui nesta manhã para refrigerar a tua alma. Então começa a clamar a Ele: Senhor, refrigera a minha alma. Senhor, refrigera a alma do meu filho que quer tirar a vida. Senhor, traz esperança para minha casa. Clama a mim, eu responder-te-ei. Se você puder, se ajoelhe diante de Deus. Se você puder, se proste diante de Deus. O Senhor está aqui, meus irmãos. A palavra de Deus não volta vazia. Eu vou dizer uma palavra aqui. Você que está aí atrás: filho, volta a obedecer o pai. Vem aí, vem aqui. Tem filho aí que Deus deu tanto serviço para você, e você se esconde com trabalho. Você coloca desculpa com família, com serviço. Não, o reino de Deus conta contigo, meus queridos. O Pai conta contigo. Você não está vivo aqui pelo teu esforço, não. Você não tem um teto, um alimento na mesa pelo teu esforço, não. É porque o Pai te sustenta, o Pai te guarda, para Ele te usar com poder e glória. O Pai está abraçando filhos aqui nesta manhã. O Pai está trocando vestes, trocando sandálias. O Pai está trabalhando em corações pelo seu Espírito. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O arrependimento é uma das práticas cristãs mais poderosas. Não é vergonha pedir perdão, reconhecer. Eu vou orar em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, Rei da Glória. Nós estamos em Tua presença nesta manhã, Senhor. E pelo poder da Tua palavra, sem frases feitas, sem forçação de barra, sem emocionalismo, é a Tua palavra que penetra a alma, o Espírito, e sonda os segredos. Meu Deus, em nome de Jesus, abraça esse filho, esta filha que está ferido, que está angustiado, que não consegue mais te obedecer. Volta a fazer morador da tua presença, volta a fazer morador dos teus pés, volta a trazer uma vida que está em Cristo Jesus, volta a guiá-lo pelas coisas do Espírito. Meu Deus, aonde o inimigo tentou tirar a esperança, traz de volta a esperança, traz de volta a confiança, traz de volta a alegria, porque nada tem poder para separar do amor de Deus.
Em nome de Jesus, Senhor, enche do teu Espírito Santo os teus filhos amados, não somente nesta manhã, mas para a vida, para o dia de amanhã, para o próximo mês, para o dia até da tua vinda. Que haja constância espiritual, que este congresso venha a ser um divisor de águas. Que paramos de ser apenas visitantes, mas que sejamos moradores da tua presença. Meu Deus, no nome de Jesus, nós te rogamos estas bênçãos e te agradecemos pela tua rica, maravilhosa presença, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez eu volto a repetir para a igreja, olhe para mim, só vai valer tudo o que aconteceu aqui, desde o início até hoje à noite, só vai valer da porta para fora. Guarde o que Deus tem falado com você. Aqui tem oração, tem jejum de pregadores, dos pastores, de cantores, para que Deus fale, porque Deus fala e corrige quem Ele ama. Que Deus te abençoe. Dê um abraço no seu irmão aí, um abraço de irmão, diga Deus te abençoe. Diga que você seja guiado pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe esta igreja. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez em nome de Jesus.